Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carla França, se você é novo aqui no canal, eu falo sobre Austrália neste momento, tá? Esse canal aqui já foi de tudo um pouco, mas neste momento eu falo sobre minha experiência morando fora. Eu sou estudante internacional, moro em Adelaide já faz 1 ano e meio, e eu vou compartilhar um pouco sobre as experiências que eu tenho tido, vou mostrar um pouco sobre a cidade, enfim, se você gosta de assuntos sobre intercâmbio, sobre assuntos de vida, cotidiano, coisas do tipo, pode me seguir, você é mais do que bem-vindo, se inscreve no canal e deixe seu comentário no final do vídeo se você gostar, se você quiser sugerir algum conteúdo, enfim. Me deixa saber o que você achou no final desse vídeo. Então, hoje, o que nós vamos falar? O que eu vim falar? Eu vim falar sobre algo que tá na minha mente nos últimos dias, sei lá, na última semana, talvez, depois que passou Natal, Ano Novo, hoje é o quê? Dia 9? Dia 9 de janeiro. E eu tava pensando muito sobre os sentimentos que a gente tem durante o intercâmbio. Então, por exemplo, quando eu cheguei, a minha sensação era totalmente diferente. Eu tava, extasiada, tudo novo e tal. E aí a gente passa por vários altos e baixos. E o que eu queria falar sobre um sentimento específico, que é o sentimento de solidão que a gente tem quando a gente tá morando fora. E aí, talvez as pessoas experienciem esse sentimento de formas diferentes, mas eu vou falar um pouco do meu sentimento, de como eu me sinto, e é um exemplo, é um dos cenários possíveis, e de repente você vai se identificar comigo. Mesmo que você não esteja morando fora, mas eu acho que morando fora fica um pouco mais acentuado, sabe? Então, o que acontece? O sentimento de solidão, ele acontece independente de você estar realmente solitário, tipo, sem ninguém ao redor, ou se você estiver rodeado de pessoas. Então, no meu caso, estou rodeado de muitas pessoas, graças a Deus, desde que eu cheguei. Eu tive experiências muito boas, conheci pessoas muito bacanas e estou construindo, né, o meu ciclo de amizades. Então, eu tenho os meus amigos que são mais próximos já, eu tenho amigos que eu vejo com alguma frequência, tenho colegas, enfim. Mas tem sempre pessoas ao meu redor. Eu sou uma pessoa que eu faço amizade até que fácil, né? Eu me considero uma pessoa tímida, mas eu gosto de conversar também. Então, eu até que faço amizade bem fácil. E o que acontece? Eu me sinto, às vezes, solitária, sabe? Às vezes eu me sinto um pouco sozinha, e é normal. É normal. O que não é normal é quando a gente se enclausula, quando a gente se fecha, se isola nesse sentimento de solidão. Mas o que acontece? Durante o intercâmbio, especialmente se você veio sozinho como eu, você faz o seu ciclo de amizades e tudo mais, como eu falei, só que tem horas que você sente que você não encaixa. Eu não sei explicar, eu vou tentar ser o mais clara possível, mas tem horas que você simplesmente não encaixa. Porque o que acontece? No meu caso, de novo, eu tenho muitos amigos que são casais. E aí o que acontece? Vindo para uma cidade que muita gente vem com o intuito de imigrar, é muito mais recorrente você encontrar casais. Porque muitos casais vêm para a Austrália para imigrar. E muita gente vem fazer intercâmbio em casal, mas talvez em outras cidades maiores as pessoas vão mais solteiras. Mas quando eu digo casal, não necessariamente a pessoa casada, tá? Mas casal mesmo, vem casal de namorados, casal de casados, enfim. E é muito comum, pelo menos aqui em Adelaide, não sei em outras cidades, aí você me conta aí nos comentários, mas aqui em Adelaide tem muitos casais. E o que acontece? No Brasil, meu ciclo de amizade já era bastante comum ter muitos casais, e aqui não é diferente, a maioria dos meus amigos são casais. E eu sou solteira, então eu me sinto às vezes um pouco deslocada, apesar de eu amá-los, apesar de eu me dar bem com eles e ter muitas coisas em comum, tem horas que eu me sinto um pouco deslocada, assim, porque eu falo, poxa, mas, né, tipo, os meus rolês são todos em volta das pessoas que estão mais próximas, então os meus rolês são rolês do pessoal casado, sair pra comer, fazer as coisas todo mundo junto, a galera, que é muito divertido e tal, mas enfim, essa é uma das situações. E ainda que eu tenha as minhas amigas solteiras, cada um tem, como eu estou falando, né, o seu próprio rol de amigos mais próximos. Então, cada um também tá vivendo a sua realidade, a sua vida. E aí, por mais que a gente seja amigo, por mais que a gente seja próximo, cada um tem o seu próprio ciclo mais próximo. Então, tem horas que você se sente só, entende? Tem horas que você se sente sozinha. Você pode não estar sozinho, mas você se sente sozinho. E aí, como que a gente lida com esse sentimento de solidão? Então, o que eu tenho percebido em mim? Tem horas que isso se acentua mais, tem horas que isso fica mais tranquilo, tem horas que eu nem percebo, tem horas que realmente esse sentimento, ele flutua, sabe? Ele flutua. Então, o que eu tenho, sei lá, feito quando eu me sinto sozinha? Eu tento identificar por que eu tô me sentindo sozinha, se de fato eu estou sozinha. Quando eu percebo que eu não estou sozinha, que realmente estou rodeada de pessoas, eu tento entender qual momento da minha vida eu tô. Então, esse é o meu momento que eu acabei de escrever, é o meu cenário, eu penso, tá, e o que eu posso fazer pra mudar? Ou eu preciso mudar?
Isso é só um sentimento, vai passar? Ou tem alguma coisa que precisa mudar? Então, começa a me questionar no sentido de procurar respostas para aquele sentimento que eu estou sentindo no momento. E aí, se eu entendo que é legítimo, que é normal, que é realmente uma fase, beleza, eu tento me tranquilizar e eu sei que vai passar. Mas se tem alguma coisa realmente que eu possa fazer para mudar, eu tento mudar. Então, não é um problema eu ter mais amigos em casal, por exemplo. A única coisa é, se eu realmente quiser mudar isso, falar assim, tá, não quero uma rolê de casal, quero ter quero ter os meus amigos solteiros mais próximos, eu tenho que começar então a fazer outras amizades. Então, a gente tem que procurar formas de lidar com aquele sentimento e encontrar soluções. Mas é normal, absolutamente normal. Toda vez que você for fazer algo que sai da sua zona de conforto, você vai ter esse sentimento. Porque muitas vezes você é uma das poucas pessoas que está fazendo aquilo. Por exemplo, quando eu estava planejando vir pra cá, eu era uma das únicas. Eu não vou falar que eu era a única, porque eu tenho outros amigos que também têm os mesmos sonhos que eu. Mas eu era uma das poucas, junto com esses amigos, que tinha um sonho de morar fora, ou pelo menos de ter uma experiência fora. Então eu me sentia sozinha também, porque eu estava rodeada de pessoas, eu tinha todas as amizades lá do Brasil, ou seja, consolidadas do tempo de muitos anos vivendo com essas pessoas, ou a mesma amizades que eu conhecia há pouco tempo, mas que eram muito importantes, que são muito importantes, enfim. Estava consolidado, eu estava no meu habitat natural. E ainda assim eu me sentia sozinha, porque eu não tinha como share, eu não tinha como compartilhar essa experiência com pessoas que tinham o mesmo sonho que eu, eram pouquíssimas. Então, por vários momentos eu me sentia só lá também, porque simplesmente a minha mente se expandiu, e não tô falando se expandiu porque a mente das outras pessoas é pequena, não é isso, se expandiu no sentido, eu comecei a pensar um pouco fora da minha própria realidade, e aí, pensando fora, eu não me encaixava mais com a minha realidade, entende? Faz sentido? Não sei se faz sentido. Mas quando você começa a se expor a experiências novas, não tem jeito, você muda. E aí as outras pessoas não necessariamente mudam como você, elas mudam em outros aspectos. Todo mundo muda, ou tem gente que às vezes escolhe não mudar, ou não gosta de mudança. Mas à medida que você muda, você não consegue se encaixar mais nos mesmos ambientes como antes, entende? Então, eu me sentia sozinha lá por alguns motivos, e aqui às vezes eu me sinto sozinha da mesma forma. E tudo isso é pra dizer que é normal. É normal a gente se sentir sozinho às vezes, mesmo estando cheio de gente em volta. E se você, porventura, estiver passando por um momento assim, estando morando fora, porque tudo isso se intensifica muito mais quando a gente tá sozinho, by ourselves, numa situação dessa como intercâmbio. Se você se sente sozinho e você sente que tá difícil, que tá muito mais complicado do que você imaginou, ou se você precisar de ajuda, não se isole, peça ajuda, converse com alguém, procure suporte, faça terapia, enfim, procure ajuda, porque, como eu falei o vídeo inteiro, é normal se sentir assim, mas se passar do limite, se passar de um ponto, aí talvez não seja mais saudável, não seja mais normal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a saúde mental ela é muito séria, ela afeta tantas coisas nas nossas vidas, né? Tipo, estudando, por exemplo, eu tô fazendo uma universidade, é difícil, não é fácil estudar em uma outra língua, apesar de eu não ter, assim, grandes problemas com o inglês, eu tenho me dado super bem, mas é difícil estudar em outra língua, é um desafio. Estudar em outro sistema educacional é muito desafiador, é difícil. Então, se a sua saúde mental estiver desequilibrada, vai afetar tudo isso, sabe? Todas as outras áreas da sua vida morando fora. Então, o que eu queria era compartilhar com vocês esse sentimento, isso que eu já passei e agora eu tô passando. Então, como eu falei, vai e volta. E é para tranquilizar você, ou para dizer para você que tá vindo que é normal, vai acontecer com você. E talvez até vocês que venham em casal, ou quem vem em casal, sintam-se assim, sozinhos às vezes. E é normal. É normal, mas o importante é que a gente tenha um ciclo de apoio, que a gente tenha alguém para contar esses sentimentos, essas coisas. A gente tem que ter pelo menos uma pessoa com quem a gente possa se abrir, contar, sabe? E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E ainda assim, mesmo com todos esses sentimentos altos e baixos, fazer intercâmbio, morar fora, ter essa experiência, vale muito a pena. O tanto que a gente cresce e evolui, o tanto que a gente desenvolve características que a gente achava que a gente não tinha, ou talentos, ou tanto que a gente descobre o nosso limite. A gente achava que a gente podia vir até aqui, de repente você passou o limite e fala,
caraca, eu consegui. Então, é muito válida a experiência, é muito enriquecedora e é por isso que eu tô aqui, para compartilhar justamente essas experiências e dizer para você, você vai passar por coisas difíceis, vai passar por coisas complicadas, mas também vai passar por muitas coisas boas e vale super a pena. Bom, é isso por hoje, gente. Foi mais uma conversa, como eu posso dizer, eu queria botar isso pra fora, de repente ver se outras pessoas se identificam e a gente poder conversar mais sobre isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima. Tchau!